coração serenado, na certeza da assistência e do amparo que todos nós estamos recebendo, vamos nos desligar um pouquinho dos nossos problemas. A espiritualidade sabe o que nós precisamos e o que nós devemos receber, né? Agora é o momento da gente aproveitar esses minutinhos para ouvir, refletir e, se for importante, necessário, trazer para a nossa caminhada material. Então hoje o Érico vai fazer a sua exposição, continuando a nos falar sobre saúde, um bem tão importante que todos que estão aqui estão atrás de saúde, né? Então que a gente possa prestar bastante atenção no momento em que ele estiver trazendo, né, as considerações, os tópicos, que a gente possa pensar naquele assunto lá na minha vida, lá na minha casa, no meu dia a dia, o que eu posso fazer, como eu vou fazer. Então que neste momento, em nome de Deus, de Jesus e do nosso patrono espiritual, Fabiano de Cristo, que os trabalhos possam iniciar com paz e harmonia. Que assim seja. Alô. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, mais uma vez, neste dia de atendimento à nossa casa de amor e caridade. Como disse a Rô, que todos possamos receber aqui aquilo que viemos buscar, por merecimento e necessidade, conforme a vontade de Deus. Dando continuidade, então, ao tema espiritualidade e saúde, que já vimos abordando há 2 exposições atrás, e, vamos dizer assim, encerrando essa série, né, essa trilogia, embora esse tema ele é muito amplo, nós não conseguimos debater, não conseguimos transmitir para vocês aqui em apenas algumas falas de 20, 25 minutos. Mas dentro da nossa capacidade, das possibilidades que temos, a gente está procurando trazer máximo de informação, vamos dizer assim, a respeito desse tema. Onde temos tratado sobre esta relação que existe, né, entre corpo, mente e espírito. E finalizando então, hoje nós vamos tentar focar mais especificamente o corpo físico. Dentro da espiritualidade e saúde, que é o nosso tema central, eu trago hoje então o subtema corpo físico, templo e espírito. Eu gostaria de fazer uma rápida retrospectiva, porque eu sei que desde a primeira exposição lá em julho, algumas pessoas não estavam aqui, não ouviram, e talvez a outra também, que foi em agosto, para lembrar que abordamos inicialmente dentro de uma visão holística de saúde, que nos remitia a um conceito de bem-estar físico, mental e social. Esse conceito que não apenas a ausência de doença, a saúde não se caracteriza apenas por isso, a ausência da doença, mas um bem-estar maior, mais amplo. E lembro que lá na primeira vez nós falamos isso aproveitando essa referência da Organização Mundial da Saúde. E permeando essa visão, nós fizemos uma referência à saúde espiritual, que indica a conexão transcendente com algo maior. E o que seria esse algo maior para nós? Cada um tem a sua visão, seu ponto de vista, mas acredito que todos nós entendemos como Deus, uma espiritualidade de luz. No segundo momento, falamos sobre saúde mental e os inevitáveis conflitos, transtornos, distúrbios desencadeados nesse período que ora vivemos, que nós chamamos de período de transição planetária. E feita essa introdução, então, eu gostaria de passar ao nosso tema central de hoje. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos, existe um item que diz cuidar do corpo e do espírito. E nele está escrito assim:
Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Então, se é indicado pela própria natureza, é natural. O corpo é natural e necessitamos cuidar dele. E é uma lei divina. Nós não estamos inventando nada aqui. É uma lei de Deus. Ele nos deu esse corpo, então precisamos cuidar. Seguindo dentro desse item, desse capítulo, aqui dois sistemas se defrontam, né? Há um embate aí. O dos ascetas, que pregam uma negação dos prazeres físicos, que querem abater o corpo, e dos materialistas, que querem rebaixar a alma. Duas violências que são quase tão insensatas uma quanto a outra. E a pergunta é: onde está, pois, a ciência de viver? Qual é a verdade nisso? Qual é a razão? Supervalorizar o corpo ou enaltecer a alma? E o Evangelho continua dizendo o seguinte: nenhuma parte. Esse grande problema permaneceria inteiramente por resolver se o Espiritismo não viesse em ajuda aos pesquisadores, em lhes demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma. E em dizendo que, uma vez que são necessários um para o outro, é preciso cuidar de ambos. Então, nós somos íntegros, nós somos seres íntegros. Embora a gente saiba que somos seres espirituais vivendo uma experiência física, uma experiência terrena, para que possamos viver essa experiência, nós precisamos, num planeta terreno, um planeta onde hoje nos encontramos, de um corpo. Sem ele, nós não vamos viver essa experiência, nós não vamos fazer aquilo que viemos aqui fazer. A crença que temos a respeito dessa dicotomia que existe entre corpo e alma, ou espírito, né? Aqui falamos alma, mas entenda-se por espírito, nos traz essa visão de que somos compostos de duas partes distintas, embora intrinsecamente ligadas, que é o corpo material e a alma imaterial, ou espírito. Sendo que o espírito, sobrevive à morte física. O corpo não, o corpo perece. O corpo aqui permanece, como se diz, como se sabe, né? E existem passagens na Bíblia que diz: vieste do pó e do pó voltarás. O corpo físico, não o espírito. Nesta perspectiva, entendemos que o ser humano é um todo integral, formado por estas duas partes. Portanto, é clara e evidente a interdependência entre ambos. Então, a necessidade de cuidarmos dos dois é evidente, é clara, porque eles são ligados, conectados, interdependentes, ou seja, um depende do outro. Sem um, o outro não existe. O corpo sem o espírito, que é a inteligência, não é só um corpo, não vai sobreviver, não tem vida, não tem vitalidade. E o espírito sem o corpo para viver essa experiência terrena e buscar aqui aquilo que nos cabe, que é resgates, que é expiações, já que estamos num planeta de provas e expiações, que é melhoramento, que é evolução, não vai conseguir. Então, por isso, nós precisamos cuidar de ambos. Também no Livro dos Espíritos existe uma questão lá, questão 135, e Kardec faz o seguinte questionamento: existe no homem outra coisa que a alma e o corpo? E a resposta dos Espíritos é a seguinte: existe. O laço que une a alma ao corpo. Interroga novamente Kardec: qual a natureza deste laço? Resposta: semimaterial, quer dizer, intermediário entre espírito e corpo. É por este laço que o espírito atua sobre a matéria e, reciprocamente, a matéria atua sobre o espírito. Este é o que nós conhecemos por perispírito. É um
é um intermediário que faz esta ligação, né? É uma matéria intermediária, semimaterial, que faz essa ligação entre o espírito e o corpo, levando de um para o outro as sensações, por onde perpassam todas essas sensações advindos, tanto do corpo como do espírito, estabelecendo entre estes uma comunicação constante. Então nós temos este elemento perispírito que faz, né, que intermedia, vamos dizer assim, que faz o intermédio entre corpo e espírito. Todas as sensações que passam pelo espírito vão chegar ao corpo através dessa ponte, né, através dessa ligação chamada perispírito. E vice-versa, do corpo também ao espírito. Bom, se estamos falando que existe uma relação, que são interdependentes, um pode afetar o outro, né? O que podemos dizer sobre o corpo, então? Que tipo de situação o corpo pode, né, causar ao espírito? O corpo bem cuidado é como se fosse, para o espírito, uma casa, uma habitação bem asseada, bem limpa, bem pura. Cuidados esses que podemos ter de diferentes formas. E que nós podemos falar em respeito ao cuidado do corpo. Alimentação seria a primeira delas, eu coloco aqui como básica, a primeira, alimentação saudável. Sabemos que hoje em dia é difícil uma alimentação saudável, né? Existe uma farta quantidade de alimentos, mas falta qualidade nos alimentos, né? Mas o mais próximo possível, o melhor possível, nós temos que tentar. Repouso necessário, o descanso faz parte, né? O dia já foi dividido, né, em 3 etapas, vamos dizer assim, né, 3 partes de 8 horas, para que, a priori, a gente tenha 8 horas de trabalho, 8 horas de repouso e 8 horas de lazer ou de outras atividades, como estar aqui hoje. Aqui nós estamos nem no trabalho e nem no repouso. Nós estamos naquele horário que nós destinamos para a nossa elevação espiritual, para o nosso lazer, né, para o nosso estudo. Lazer adequado é uma outra forma de cuidar do corpo, né? Exercícios físicos não poderiam faltar. Claro que o exercício físico é necessário. Nosso corpo, ele é físico. Então tem que ter exercício físico. Ele é movimento. Nosso corpo, vamos dizer assim, pensando fisicamente, ele é como um carro. Podemos comprar um carro novo, se deixarmos ele parado 1 ano, 2 anos, quando formos ligar o carro, talvez ele não funcione. O corpo é semelhante. A gente tem que colocar ele em movimento sempre. Quando se fala em exercício físico, não quer dizer, por exemplo, a questão de rendimento, né? A questão de super rendimento, mas sim aquele exercício físico necessário para nos mantermos o mínimo possível em movimento, fazer aquilo que o corpo necessita, que é o movimento. Outra forma de cuidar do corpo, a não drogadição e o não alcoolismo. Então existem outras várias formas que a gente pode pensar de cuidar do nosso corpo. Mas eu trouxe aqui para nós refletirmos essas que são mais comumente colocadas, né, que temos mais conhecimento. Assim como podemos cuidar do corpo para que ele influencie positivamente o espírito, nós devemos e podemos cuidar do corpo para que ele também influencie de forma positiva o espírito, para que ele também exerça essa influência positiva sobre o corpo. Através de sensações de bem-estar, né, proporcionando isso a nossa. Corpo e mente estão interligados também. Podemos falar na verdade, nós podemos falar em corpo, espírito e mente. Embora a mente ela seja física, porque ela faz parte do nosso corpo, ela recebe as influências, né, da espiritualidade, do espírito que nos habita. Então essas sensações chegam à nossa mente, né, as diversas partes do nosso cérebro. E as sensações muitas vezes são proporcionadas sim pelo nosso espírito, se ele está equilibrado, se ele está bem. E chegarão ao nosso corpo físico, o equilíbrio, a harmonia, a paz. E como é que nós podemos conseguir, vamos dizer assim, melhorar o nosso espírito, ou treinar, ou fazê-lo, né, estar bem? Como conseguimos isso? Que formas? Assim como o corpo nós podemos, através da alimentação, do repouso, né, do exercício, de várias outras formas, como o espírito, como é que nós vamos
educar o espírito? Uma das coisas mais conhecidas e que se fala seguidamente aqui na casa é através da oração. Aliás, para mim é mais importante, porque a oração, ela é a nossa conexão com Deus. É a forma de chegar a Ele, né? A Jesus, a Deus, a espiritualidade elevada. Só através da oração nós conseguimos chegar a Ele. Então, é uma das formas que nós temos de melhorar a nossa saúde espiritual, como já falamos anteriormente em outras exposições. Pensamentos edificantes, pensar coisas boas, coisas positivas, né? Em relação a nós, em relação aos outros. Não ter aquele negativismo, né, constante, achar que nada vai dar certo, que nada presta, e tudo está errado, né? Não ser pessimista, né? Em síntese podemos dizer isso. Prática do bem e da caridade é outra forma que o espírito pode, né, ser educado para ajudar o corpo físico. E quão bem nos faz quando fazemos um bem a alguém, uma caridade, uma ajuda, né? Tenho certeza que muitos aqui fazem isso corriqueiramente, já fizeram, e se sentem bem fazendo isso. Então isso é uma forma de aliviar o espírito. Isso nos transmite, né, através das enzimas que temos no nosso corpo, nos transmite aquela sensação de bem-estar, né? E se sentir bem fazendo aquilo. Isso é uma forma do espírito, né, estar colaborando para o bem-estar corporal. Reforma íntima, que tanto falamos, né, vencer as nossas más tendências. Então isso é o que nós fazemos dia a dia. Nós todos aqui somos imperfeitos. E a gente está aqui nessa batalha todo dia tentando fazer essa reforma. Hoje ser melhor que fomos ontem, né? E amanhã ser melhor que fomos hoje. Essa é a nossa luta. Para que quando retornarmos à pátria espiritual, podemos realmente dizer que vamos retornar melhor. Viemos aqui para isso. É por isso que estamos aqui. Todos nós temos más tendências. Todos nós. Em todos nós habita o mal. Nós temos que saber controlar e aumentar cada vez mais o bem que também habita em nós. Segundo Raul Teixeira, é um conceituado expositor espírita, muitos devem conhecer, até já devem ter visto palestras dele, ou lido livros, ele nos diz o seguinte: o corpo físico é o instrumento que Deus nos concedeu para a nossa evolução na Terra. O nosso corpo é reflexo da nossa bagagem, de tudo o que a gente vem trazendo de épocas remotas, para os dias e os tempos da nossa atualidade. O nosso corpo, perfeito ou com deficiências, é o melhor que Deus pôde providenciar para nós. Então, quando se fala aqui de um corpo físico saudável, isso também não significa que deva ser um corpo treinado, né, com capacidades físicas elevadas, mas também não significa que deva ser, ou que não possa ser, um corpo que traz algumas deficiências, como deficiência visual, auditiva, corporal, física mesmo, né, de membros superiores, inferiores, enfim. Quantas pessoas vêm com essas deficiências? Mas isso não quer dizer que eu não deva cuidar, porque, como está dizendo Raul, esse é o melhor corpo que Deus pode nos dar nesse momento para aquilo que a gente veio aqui fazer, e de acordo com aquilo que a gente já fez em épocas remotas. Então, se a gente vem com essa condição, não é por acaso. Aliás, nada é por acaso. E isso não justifica não cuidarmos do corpo, de forma nenhuma. Eu gostaria, irmãos, de encerrar agora essa exposição fazendo aqui uma citação de Emmanuel, que é o mentor espiritual de Chico, uma frase de Emmanuel, que eu acredito que sintetize, por isso eu coloquei ela no final, porque eu acredito que sintetize tudo aquilo que eu tentei, né? Que a espiritualidade de luz dessa casa, eu tenho certeza, me intuiu para assim fazer, e eu tentei levar aos senhores através desta fala, dessa exposição. Eu acredito que essa frase ela sintetiza bem e nos faz refletir sobre esse tema. Emmanuel nos diz: devemos cuidar do corpo
como se fosse viver eternamente, e do espírito como se fosse desencarnar amanhã. Acho que não preciso dizer mais nada, né? Assim seja.